Advogada, você está investindo em tráfego, você está produzindo conteúdo, você está se expondo nas redes sociais, mas os contratos eles não estão fechando? Deixa eu te perguntar, você sabe me dizer qual que é a raiz desse problema? A resposta está aí na ponta da sua língua? Olha, se não tá, o buraco é bem mais embaixo do que você está pensando, tá? Mas posso te garantir que o que falta não é esforço, é estratégia. Você não tem um funil de vendas estruturado e é por isso que a sua operação trava mesmo você fazendo tudo certo. Na aula de hoje, eu vou te mostrar de forma muito prática o que é um funil de venda e por que ele é a peça-chave que falta entre o marketing e o contrato assinado. Você vai entender como estruturar esse funil na advocacia para que você tenha aí resultados previsíveis e você possa transformar seguidores, leads, visitantes na tua landing page em clientes. E para você que caiu aqui de paraquedas, muito prazer, meu nome é Letícia Pedrosa, eu sou advogada, sou gestora de tráfego, sou especialista em vendas para o mercado jurídico e hoje eu tenho uma empresa que oferece soluções para esse mercado. E a minha missão é simples, tá? É pegar você, advogada iniciante nesse mundo do marketing digital, das vendas, e te ajudar a navegar nesse oceano azul de possibilidades. Mas vamos começar do começo? Vamos começar do início? Letícia, por que eu tenho que ter um processo comercial bem estruturado, né? Bem otimizado? Vou te dar 3 motivos aqui básicos, tá? Primeiro deles, constância e padronização. Imagina a seguinte situação. Cada lead que chega no teu escritório, e aí não importa se ele vem do pago, se ele vem do orgânico, você atende de um jeito. Você concorda comigo que fica muito difícil de você identificar onde está o gargalo? De identificar onde você está errando? O teu processo comercial, ele tem que seguir um padrão. Até porque, advogada, quando você for delegar, e aqui não se engane, tá? Eu tô falando com você que é autônoma. Mesmo você que não tem vendedor ainda, que não tem um setor comercial, você que ocupa essa cadeira dentro da tua empresa. Então, é muito importante que você tenha um processo comercial padronizado para que quando chegue o momento de você delegar, você possa fazer isso de uma forma efetiva. Um segundo motivo aqui para que você entenda onde está o gargalo, onde que você está perdendo o cliente. Mais uma vez, se você não tem um passo a passo muito bem definido, fica difícil de você entender em qual parte, né, desse processo você está perdendo o cliente, você está deixando a desejar. E por último, mas não menos importante, documentação. Para você delegar de forma efetiva, fica muito mais fácil quando você tem um processo todo documentado, todo organizado. E é claro, se você não tem essa padronização, como eu falei no início, se você não tem essa organização, vai ficar muito mais difícil de você delegar, de você documentar. Tá? E aqui já adianto, como que você pode fazer isso? Com ferramentas gratuitas, tá? Um CRM básico, e aqui o que é CRM? Não tô falando do CRM do médico, tá? Tô falando de uma ferramenta que a gente usa para gestão dos nossos clientes. O CRM tem ferramentas aí gratuitas disponíveis no mercado, por exemplo, o RD Station, né? Ele oferece uma versão gratuita do CRM. Você pode fazer isso através de planilhas no Google Sheets. Você pode, inclusive, pedir para o chat GPT montar um CRM simples, um CRM básico para você gerir aí os teus clientes. Inclusive, eu recomendo que nesse início você use uma ferramenta gratuita, tá? Só para que você possa se familiarizar com isso. Então, essa é uma forma de você documentar o teu processo comercial. Além disso, você pode também, como eu falei aqui, utilizar ferramentas pagas de CRM. Você pode documentar o teu processo comercial também através de fluxogramas, através de vídeos, né? Por que não gravar as reuniões? Isso é importante para que quando você vá delegar, você possa mostrar como você efetivamente atende, para que a pessoa possa atender aí do teu jeito. Olha, eu espero ter te convencido o porquê de você ter um processo comercial estruturado. Mas antes da gente entrar no funil de vendas propriamente dito, eu preciso que você entenda, advogada, de uma vez por todas, a diferença entre marketing e vendas. Esses dois setores têm papéis muito diferentes, mas complementares dentro da tua empresa, dentro do teu escritório, e eu preciso que você entenda isso. Eu ainda vejo muitas advogadas pecando nessa distinção. Então, vamos começar pelo marketing, né? Qual que é o papel do marketing? E não importa aqui se a gente está falando de ações de marketing online, offline, tráfego pago, orgânico, tá? O papel do marketing é única e exclusivamente
atrair leads qualificados, tá? É isso. O marketing, ele tem que atrair potenciais clientes para o teu escritório. O comercial, ou seja, o setor de vendas, e mais uma vez eu reforço aqui, não importa se hoje é você que vende, tá? O comercial, ele tem a função de atender e fechar contrato. Então, quem atende e fecha contrato, né? Quem fecha realmente aí, quem mata no peito e fecha esse lead é o comercial. Aqui, só para fins didáticos, eu vou estruturar entre comercial 1 e comercial 2, tá? Então, o comercial 1, ele fecha o contrato e o comercial 2, ele é responsável ali pelo pós-venda, tá? Se você for oferecer um novo serviço, um serviço de recorrência, é o comercial 2 que trabalha essa recorrência. E aqui, quando eu faço essa divisão entre comercial 1 e comercial 2, eu estou falando para escritórios mais robustos, tá? Escritórios que realmente aí tem SDR, closer, ou vendedores, você não precisa se preocupar com essas nomenclaturas agora, mas o comercial 2, normalmente, ele entra em cena quando a gente tem aí um comercial mais estruturado. E aí, vamos exemplificar aqui. Vamos supor, sei lá, que você é uma advogada previdenciarista, tá? Então, o marketing, ele vai atrair o lead, seja aí com marketing de conteúdo, seja com tráfego pago. Vamos supor que você atraiu o lead através do teu conteúdo. Agora, a função de atender esse lead e a função de fechar o contrato, e aí seja no WhatsApp, seja aí numa reunião consultiva, né? Normalmente a venda da advocacia, ela é feita dessa forma. Isso é uma incumbência sua, advogada, ou do seu vendedor, tá? Então, fechou o contrato, virou de fato cliente, e aí você poderia oferecer depois um serviço acessório. Vamos pensar aqui no caso de planejamento previdenciário, o que você poderia oferecer depois? De repente, uma assessoria financeira, né? E aí isso seria responsabilidade do comercial 2, só aqui a título de exemplo, tá? Para ficar claro para você. E agora que já entendemos essa diferença super importante entre marketing e vendas, e eu gosto muito de trazer essa diferenciação, eu já trouxe essa diferenciação em aulas passadas, justamente para a gente entender em quem que a gente coloca a culpa quando as coisas não estão indo como a gente espera, tá? Como assim, Letícia? Quando você delega o teu marketing, não está fechando o contrato, claro, tem algo que precisa ser ajustado, seja no marketing, seja nas vendas. Se está chegando leads desqualificados, de fato, a gente tem que olhar para o marketing, a gente tem que ajustar o marketing. Agora, se o problema é que os contratos eles não estão sendo fechados, então essa não é uma questão do marketing. Veja, essa é uma questão do setor comercial do seu escritório. Então, até para a gente entender onde a gente tem que otimizar, né? Quais otimizações a gente deve fazer, é importante a gente entender essa distinção, tá? Mais avançando, vamos pensar aqui em tráfego pago, tá? Porque, bom, vocês sabem que essa é minha área de expertise, então vou estar sempre puxando a sardinha para o tráfego. Vamos entender agora o processo de conversão. É importante que vocês entendam, né, o caminho que o lead percorre na internet até ele chegar no seu WhatsApp, justamente para que a gente entenda até o momento em que a gente tem aí o funil do marketing, que é um funil, e onde começa o funil de vendas, que é justamente o assunto da aula de hoje. Então, vamos entender o caminho de conversão. Primeiro, esse caminho, ele pode se iniciar através de uma postura passiva ou uma postura ativa do lead. Também já falei isso aqui em aulas passadas. Vamos pensar num caminho ativo, né? O caminho ativo é aquele caminho em que o lead, ele pesquisa pelo teu serviço ou pelo problema jurídico que ele está passando naquele momento. Então, normalmente, quando ele é um lead mais consciente, ele vai ali e pesquisa, né? Por exemplo, advogado, divórcio, Rio de Janeiro, falo aqui do Rio. Ou então ele pesquisa advogado previdenciarista, tá? É um outro exemplo, mas muitas vezes ele não tem tanta consciência assim
do advogado que resolve o problema dele, né? Então ele pode também pesquisar pelo problema e não pelo serviço propriamente dito. Como que seria essa pesquisa? Quando o lead pesquisa planejamento previdenciário, ele está pesquisando pelo problema que ele quer resolver, tá? Então, basicamente, ele pode pesquisar dessas duas formas. Mas aí ele foi lá, fez uma pesquisa no Google, apareceu o anúncio do seu escritório. Qual que é o próximo passo? Ele viu ali um anúncio persuasivo, né, um anúncio claro, dentro dos regramentos éticos que a gente tem que respeitar, ele clicou no anúncio. Ele clicou no anúncio, ele foi redirecionado para a tua landing page, para a tua página de vendas. E aí ele viu uma página de vendas bem feita, robusta, né, contando ali um pouco do escritório, falando muito do serviço. Ele se interessou, clicou ali em algum CTA, né, em algum botão, para falar com você no WhatsApp. Normalmente, você fala ali, você faz esse primeiro atendimento e marca uma reunião, porque, via de regra, a advocacia é necessário uma venda consultiva, né? Então, esse é o caminho do lead até, de fato, ele entrar no funil comercial. Esse é o caminho de conversão. Ou ele pode ter um caminho passivo também, né? Passivo em que sentido? Ele tá ali, muitas vezes isso acontece no Instagram, né? Ele tá ali rolando o feed e o seu anúncio simplesmente apareceu. Ele não teve uma postura ativa de ir atrás, né, de você, do seu serviço. Seu anúncio simplesmente apareceu. Mas aí o restante do caminho é a mesma coisa. Ele viu o teu anúncio, ele clicou no seu anúncio, caiu na sua landing page, viu ali, conheceu um pouco mais de você, do serviço, clicou no CTA, clicou no botão de call to action, caiu no seu WhatsApp, você fez o primeiro atendimento. Depois desse primeiro atendimento, você marcou a reunião consultiva. Então, esse é o caminho, né? É o processo de conversão que a gente chama aqui. E é até esse momento que vai a trajetória, que acontece a trajetória dele no marketing. Agora sim, entendemos o processo de conversão, então vamos passar para o funil de vendas, que é o que a gente veio aprender aqui hoje. O primeiro ponto, antes da gente mostrar aqui qualquer funil de vendas, é entender que o funil de vendas ele vai variar a depender da complexidade do serviço jurídico que você está oferecendo. Vamos entender aqui o que isso significa. Tem serviços que são muito mais complexos de fechar do que outros. Principalmente se ele é um serviço que é mais high ticket, né? A gente exige aí um traquejo comercial maior para fechar o serviço. Então, o tamanho do funil, e aí eu tô falando de tamanho literalmente, tá? De complexidade do funil. Ele vai variar de acordo com o serviço que você vai estar oferecendo. Alex, então quer dizer que cada serviço vai ter um funil diferente? Olha, pode ser que sim, tá? Um segundo ponto aqui que é muito importante. O que é o funil de vendas, né? Eu vou até pedir para a Nath me colocar aqui pequenininha e literalmente mostrar o funil desenhado para vocês, porque a ideia é que vocês desenhem um funil de vendas. Mas o funil de vendas, ele representa, né, as microetapas que o teu cliente percorre no processo comercial. Então, da mesma forma que eu mostrei aqui o caminho de conversão, né, que é a jornada do lead no marketing, o funil de vendas, ele é a jornada do cliente até de fato, a jornada do lead, perdão, até de fato ele se tornar um cliente, ou seja, desde o momento que ele entra em contato, que aí é a responsabilidade do comercial, até o momento em que ele fechou o contrato. Então, quais são as microetapas que ele percorre até assinar o contrato de fato, né? É isso que é o funil de vendas. E como eu falei, se você tem literalmente essas microetapas delimitadas, essas microetapas desenhadas, você entende exatamente aonde está a trava, por que teu cliente não está fechando o contrato, tá? Então, agora sim, vamos mostrar aqui o que é um funil de vendas e eu trouxe um exemplo, tá? Esse exemplo vai funcionar para muitos serviços, não para todos. Eu tenho casos de clientes lá na assessoria, por exemplo, que não fazem nem reunião de vendas, né? Serviços como desbloqueio de conta no Instagram, por exemplo, o advogado fecha no próprio WhatsApp.
não tem a necessidade de reunião. Então, como eu falei aqui, né, o tamanho do funil ele vai variar. Mas o funil que eu vou mostrar aqui, ele funciona para muitos serviços. Então, a gente tem a primeira etapa. Onde que começa a responsabilidade do comercial? É quando ele entra em contato, é o primeiro atendimento. É aí que começa a responsabilidade do teu time comercial ou sua como vendedora. A segunda etapa é a qualificação. Então, você vai atender, muito provavelmente, no WhatsApp e você vai qualificar esse lead, entender se, de fato, ele tem potencial para se tornar seu cliente ou não. E aqui, eu tenho até uma live do canal que eu falo sobre essa etapa de qualificação. Então, quando finalizar aqui a aula, você vai lá ver. A terceira etapa é o quê? É justamente a reunião agendada. Então, você qualificou, você conseguiu agendar a reunião e depois você passa para a negociação. A negociação, ela vai acontecer ali, né, na reunião, muito provavelmente, enfim. Pode ser que o lead, ele não feche na hora, isso é muito comum, inclusive, e aí você passa para uma próxima etapa, que é a promessa de fechamento, seguido de aguardando a assinatura do contrato, né, porque você envia o contrato e ele tem que assinar, até o contrato fechado. Então, o contrato fechado, ele seria aí a última etapa do funil comercial sempre. Não importa a complexidade do serviço, o tamanho do funil, tá? A primeira etapa é sempre entrou em contato, a última etapa será sempre contrato assinado. Aqui eu dei um exemplo de um funil que tem 6 etapas, tá? Como eu falei e reforço aqui, não necessariamente o teu funil ele vai ter todas essas etapas. Pode ser que ele seja um funil menor e menos complexo. E agora vem o desafio da aula de hoje, porque de nada adianta eu estar aqui há meia hora falando de funil comercial e você não criar o seu. Então, hoje você vai sair daqui com o seu funil comercial pronto para entender e otimizar o seu processo comercial. Qual que é a primeira etapa aqui para criar o teu funil? Primeiro você vai escolher um serviço, tá? Pode começar com o serviço que você mais vende, aquele pão francês aí do escritório que paga as contas, e você vai começar escolhendo o serviço. Depois, você vai mapear, literalmente descrever, pega um papel e uma caneta e anota o passo a passo do cliente. Desde o momento em que ele descobre, né, em que ele tem a consciência de que ele tem um problema jurídico, até o momento em que ele fecha o contrato. Por quê? Você vai entender exatamente quando você anotar esse passo a passo, quando você descrever esse passo a passo, você vai entender toda a jornada dele, tanto no marketing quanto nas vendas, e vai entender até onde vai a jornada do marketing, até onde vai a jornada das vendas, tá? Então, anota, descreve. Depois, você vai escolher uma forma de monitorar o teu cliente na jornada comercial dele. Dei aqui alguns exemplos. Você pode fazer isso através de etiqueta no WhatsApp Business. Você pode utilizar um CRM, né, para entender onde que ele está na jornada. É importante que você entenda isso, tá? Até para que você possa, né, fazer follow-up, entrar em contato com ele depois. É importante que você tenha, que você faça esse gerenciamento. E depois que você organizar isso, estruturar isso, a minha recomendação é que você analise esse funil a cada 7 dias. Letícia, por que 7 dias? Porque é algo novo, né? Se você não tem um processo estrutural, um processo comercial estruturado, é muito provável que você comece falhando em várias etapas. Normal, tá? Aqui na assessoria, a gente desenvolve processos comerciais para escritórios, né? É muito personalizado, é muito individual, varia, né? Cada escritório, enfim, tem uma forma aí muito específica de operar, mas eu posso te garantir que não é uma tarefa fácil e precisa constantemente de otimização. Então, nesse início, é normal você olhar para o teu funil e falar, meu Deus, eu tenho muito que otimizar, eu tenho muito que fazer. Mas a verdade é, você precisa disso para fechar contratos, principalmente no tráfego pago, tá? Eu vejo isso dia sim, dia também. Advogados que chegam lá nas consultorias falando, investi em tráfego, não fechei contrato, não deu resultado. E quando a gente para analisar,
a gente vê que é fruto de um processo comercial mal organizado, mal estruturado. Então, a minha recomendação é essa, tá? Nesse início, analisa a cada 7 dias. Quando as coisas começarem a caminhar, estiverem andando, você pode analisar de 15 em 15, a cada mês. Mas no início, analisa de 7 em 7 dias. Agora que você entendeu o que é um funil de vendas e como você vai aplicar isso na sua advocacia, você tem duas opções. Ou você continua aí no improviso, ou então você começa a estruturar o seu funil de forma muito estratégica para ter resultados reais, desde o primeiro contato até o seu contrato fechado. E para continuar crescendo, olha, já anota aí, no dia 2, às 10h13, aqui no YouTube, você tem uma nova live comigo. Vai ser uma aula super prática com mais conteúdo para te ajudar a construir o seu legado jurídico no digital. Então já ativa as notificações, curte, compartilha, se conecta comigo nas redes sociais, @LeticiaMPedrosa e advogada. Eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.